E se eu te dissesse que mensagens dadas há mais de 100 anos podem explicar cada crise, cada turbulência e cada confusão espiritual que estamos vivendo hoje? Sim, o título deste vídeo é Real, Aparições Marianas. Mensagens urgentes para o nosso mundo hoje. E você está prestes a descobrir por quê. Fica comigo até o final, porque a última mensagem é uma profecia que muitos ignoram, mas que pode transformar a sua vida inteira. As aparições marianas não são apenas histórias antigas, são encontros divinos que atravessam continentes e séculos. São mensagens que desafiam governos, transformam povos e tocam corações. E o mais impressionante, elas sempre surgem quando o mundo mais precisa, quando a humanidade está em risco, quando o pecado se multiplica e quando Deus quer nos alertar. Imagine só, milhões de pessoas ao longo da história relatam ver a mesma figura, uma mulher vestida de luz, transmitindo paz, esperança e advertências. De crianças pastoras a adolescentes pobres, de camponeses a simples devotos. Maria se manifesta aos humildes. As aparições mais reconhecidas pela Igreja, como Lourdes, Fátima e Guadalupe, possuem elementos em comum: um chamado à oração, à conversão, à penitência, ao sacrifício, à paz, ao amor a Deus e ao amor aos irmãos. Você já se perguntou por que os mesmos temas surgem em diferentes séculos e países? É porque os problemas humanos também são os mesmos: o pecado, o orgulho, a violência, a frieza espiritual. Maria, como uma mãe que vê seus filhos em perigo, vem repetidamente nos mostrar o caminho de volta. Ela não aponta para si mesma, mas para o seu filho, Jesus. Ela não cria uma nova doutrina, mas reforça o Evangelho. Cada aparição é como um eco do céu, nos lembrando das verdades eternas que esquecemos no barulho do dia a dia. É a mãe que aparece aos filhos para resgatá-los do abismo, para curar suas feridas e para guiá-los de volta para casa. É importante entender que Maria nunca anuncia algo para causar medo. Ela aparece para alertar e para salvar. Cada mensagem é um ato de misericórdia, um convite para mudar de rota antes que seja tarde demais. Em Lourdes, ela diz: "Eu sou a Imaculada Conceição", chamando o mundo à pureza em uma época de crescente ceticismo e materialismo, convertendo milhões com a fonte de água milagrosa que brotou de suas mãos. Em Fátima, ela pede: rezem o rosário todos os dias, insistindo na arma espiritual mais poderosa contra os males que se aproximavam, como a guerra e a perseguição à fé. Mais recentemente, em Medjugorje, ela repete: este é um tempo de graça, um apelo urgente à conversão. Enquanto o mundo se afasta cada vez mais de Deus, as mensagens são atemporais, porque a alma humana é atemporal. A luta entre o bem e o mal continua a ser travada no coração de cada pessoa. E Maria, com sua sabedoria maternal, aponta o caminho seguro, o caminho testado e aprovado pelos santos. Oração, penitência, paz e fé não são fórmulas mágicas, mas atitudes de um coração que se abre para Deus. A oração nos conecta com o céu. A penitência nos purifica do egoísmo. A paz nos torna filhos de Deus. E a fé nos sustenta em meio às tempestades. É um modelo simples, mas profundamente
transformador. Falando em Fátima, as profecias que as 3 crianças ouviram mudaram o curso da história. Não foram previsões vagas, mas avisos claros e diretos. Maria falou de uma grande guerra que terminaria, mas que seria seguida por uma pior. E a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Ela falou da expansão dos erros da Rússia, o comunismo ateu. E vimos isso acontecer, espalhando perseguição e sofrimento pelo mundo. Ela pediu a consagração do mundo e da Rússia ao seu Imaculado Coração, como o remédio para esses males. Mas os avisos não pararam por aí. Ela também deixou alertas para o futuro, para os nossos tempos. Ela falou de crises espirituais profundas, de um crescente ódio contra a fé, de perseguição moral, da destruição das famílias como a célula fundamental da sociedade, de uma confusão dentro da própria igreja e do aumento desenfreado do pecado no mundo. Outras aparições ao redor do globo repetem o mesmo alerta. Sem Deus, o homem destrói a si mesmo. E hoje, basta olhar ao nosso redor. Não precisamos de muitas provas para ver que essas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A confusão, a divisão, a perda de valores. Tudo isso foi previsto. Isso nos leva diretamente para a relevância dessas mensagens para o mundo moderno. Nós vivemos em tempos de ansiedade, depressão, perda de sentido, guerras explodem em vários cantos do planeta. A divisão política e social envenena as relações. E o mais grave, um afastamento quase total de Deus, como se a humanidade quisesse construir um mundo sem o seu Criador. E é exatamente nesses momentos de escuridão que a luz de Maria aparece, para nos dizer: voltem ao meu filho, rezem, não tenham medo, busquem a paz. Em um mundo barulhento e caótico, ela nos convida ao silêncio interior. Em um mundo acelerado e superficial, ela nos chama à profundidade da oração. Em um mundo sem amor, onde o individualismo reina, ela nos pede para amar novamente, para servir, para perdoar. As aparições marianas são o antídoto do céu para as doenças da nossa era. E aqui está o ponto crucial que muitos não entendem. As aparições marianas não são sobre o passado, elas são sobre o futuro. Maria nunca aparece para assustar, mas sim para preparar. Ela é a mãe que avisa os filhos sobre a tempestade que se aproxima, não para que entrem em pânico, mas para que fechem as janelas, reforcem a casa e se unam em oração. O futuro não é um destino selado e inevitável. Ele depende de cada coração que hoje decide ouvir o chamado do céu. Depende de cada pessoa que decide rezar, se converter, perdoar e buscar a paz. A história pode ser mudada pela oração e pelo sacrifício. O futuro da humanidade está em nossas mãos e em nossos corações. Se você está assistindo a este vídeo até aqui, isso não é por acaso. Maria sempre chama os seus filhos, um por um, de forma pessoal e íntima. E hoje, ela está chamando você. As suas mensagens podem sim mudar o mundo, mas elas sempre começam mudando um coração de cada vez. Elas começam mudando o seu coração. Se você acredita que Maria ainda fala ao mundo, comente agora: eu creio. Siga o canal para receber orações e mensagens da fé católica. E compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus e o chamado da nossa mãe alcancem mais pessoas. Que Nossa Senhora te cubra com o seu manto hoje e sempre.